Queridos alunos do primeiro ano do Colégio Santa Rita, professor Valdeir aqui de novo na área. Vamos lá, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo, aí, né, do Sistema Farias Brito, certo? Mais uma aula aí para vocês. Lembrando que a partir de agora, como tá aí, ó, como tá bem aí na tela, ó, essa é a aula de número 4, agora volume 2, viu? Agora, volume 2, aula de Geografia, material do Sistema Farias Brito, agora volume 2, ok? Então, vamos começar essa nossa aula de hoje, né? Falando sobre estrutura geológica, certo? Primeiramente, temos que distinguir, né? Saber distinguir estrutura de formas. Estrutura de relevo e forma de relevo não é a mesma coisa, certo? A estrutura está relacionada aos agentes internos, principalmente, e a origem do relevo, como foi a formação, a estrutura daquele relevo, enquanto que as formas elas são esculpidas pelos agentes externos. Os agentes internos são chamados de endógenos e os agentes externos são chamados de exógenos, certo? Então vamos lá, né? A estrutura geológica, ela pode ser formada por, né? A estrutura geológica, ela pode ser dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares, ok? O território brasileiro, por exemplo, é formado por 64% bacias sedimentares, 36% escudos cristalinos e no território brasileiro não há ocorrência de dobramentos modernos, certo? Então, dentro desse conteúdo agora, vamos ver aqui, né, para vocês, como são classificadas as rochas, né? Segundo a sua origem, de acordo com a sua origem, como podem ser classificadas as rochas, certo? A classificação das rochas, elas se dividem aí, né, em 3: sedimentares, podem ser classificadas como rochas sedimentares, rochas magmáticas e rochas metamórficas, certo? Rochas sedimentares, rochas magmáticas e rochas metamórficas, ok? As rochas sedimentares são aquelas rochas formadas a partir de outras rochas, né? Detritos, precipitação química, materiais orgânicos. As rochas sedimentares são formadas a partir de detritos, materiais orgânicos, né, de precipitação química, rochas sedimentares, certo? As rochas magmáticas, elas são formadas a partir do resfriamento do magma, também chamadas de rochas ígneas, certo? Rochas magmáticas formadas a partir do resfriamento do magma, ok? As rochas metamórficas, elas se formam a partir do processo de metamorfismo de outras rochas, certo? Quando uma outra rocha, ou magmática ou sedimentar, é colocada sobre uma pressão ou temperatura muito elevada, há uma reorganização dos minerais dessa rocha, né? Alterações mineralógicas e texturais, e aí o que é que acontece? A origem é um outro tipo de rocha, e aí essa rocha é chamada de metamórficas. Então fica aí a dica. Segundo a sua origem, as rochas podem ser classificadas em sedimentares, magmáticas e metamórficas, ok? No território brasileiro, né, como
falei no slide passado, o território brasileiro é formado por 64% bacias sedimentares e 36% escudos cristalinos, ok? Então, dando continuidade aqui à nossa aula, né? Vamos agora, observando o slide aí junto comigo, podemos observar aí que a rocha magmática, ela se divide em rocha magmática intrusiva ou rocha magmática e rocha magmática extrusiva. Rocha magmática intrusiva e rocha magmática extrusiva. A rocha magmática intrusiva também chamada de plutônica e a rocha magmática extrusiva também chamada de vulcânica, ok? Então, as rochas magmáticas intrusivas, elas se formam quando o magma se resfria antes de chegar à superfície terrestre. Como o magma se resfria ainda no interior da Terra, esse magma vai se resfriar de forma lenta. Quando o magma se resfria de forma lenta, aqui, resfriamento lento, né? Isso vai possibilitar a formação de minerais grandes. Os minerais grandes podemos observar na rocha aqui embaixo, como se percebe aí, né, uma diferenciação na composição dessa rocha. Um exemplo de uma rocha magmática intrusiva é o granito. O granito, muito utilizado na construção civil, é um exemplo de rocha magmática intrusiva. No caso das rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, né, são chamadas assim porque essas rochas se formam a partir do resfriamento do magma na superfície terrestre. Esse magma expelido pelos vulcões, né, se resfria rapidamente, dando origem a rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, ok? Como na superfície terrestre as temperaturas são bem mais baixas do que no interior da Terra, vai haver um resfriamento muito rápido. Esse resfriamento rápido do magma, né, vai dar origem a rochas extrusivas que não vão apresentar minerais grandes. Os minerais grandes correspondem às rochas intrusivas, no caso das extrusivas, minerais pequenos que não podem ser observados a olho nu. Observe como nesse caso aqui, a rocha magmática extrusiva, ela, né, é bem diferente da rocha magmática intrusiva, né, uma rocha magmática aí com uma homogeneidade de cor, né? Então, a rocha magmática, um exemplo de rocha magmática extrusiva é o basalto, ok? Basalto. Basalto, quando decomposto pelo intemperismo, pelos agentes externos do relevo, ele dá origem a solos extremamente férteis. Os solos formados a partir de derramamentos vulcânicos são solos muito férteis. No Brasil podemos destacar as terras roxas, né, que são de origem vulcânica, certo? Que foram usadas, por exemplo, na ocupação do nosso território para a cafeicultura, certo? Então aí nós percebemos aí que existem aí, no caso, as rochas magmáticas intrusivas plutônicas e as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, certo? Então, dando continuidade aqui, vamos falar agora das rochas sedimentares, certo? As rochas sedimentares, como no início dessa aula já foi abordado, né? As rochas sedimentares se formam a partir de detritos de outras rochas, né? Pelo processo de erosão
quando há uma degradação da rocha, né? Pelo processo de transporte e pelo processo de sedimentação. Erosão, transporte e sedimentação, dá origem aí a rochas sedimentares. Mas elas também se formam a partir de processos químicos sofridos pela rocha ou também de materiais orgânicos, tanto vegetais como animais. Ok? Então vamos lá. Segundo a origem do processo de formação das rochas sedimentares, elas são classificadas em rochas sedimentares clásticas, ou seja, as clásticas são aquelas oriundas do acúmulo de partículas de rochas já existentes. Como eu falei, o desgaste de rochas já existentes, o transporte desses sedimentos e sua deposição em lugares mais baixos, né? E consequentemente sua sedimentação. As rochas sedimentares, pessoal, por se formarem a partir de depósitos de sedimentos, no caso aí das clásticas, né? Ela vai ser formada por camadas. Camadas onde as camadas mais profundas são as mais antigas e as camadas, né, menos profundas as mais recentes, ok? Essas camadas geralmente têm cores diferentes, exatamente por causa do material depositado ser originado de rochas de composições, né, diferentes uma das outras, ok? As rochas sedimentares químicas são rochas oriundas de restos de minerais e de processos químicos na rocha. Quando a água infiltra na rocha, ela desenvolve processos químicos que dão origem às rochas sedimentares. As estalactites, que são formações pontiagudas encontradas nas cavernas, né, é um exemplo de rocha sedimentar química. O arenito é um exemplo de rocha sedimentar clástica, ok? As rochas sedimentares orgânicas, elas são oriundas de restos de animais e vegetais. Um exemplo bem conhecido de rocha sedimentar orgânica é o carvão mineral. O carvão mineral é um exemplo de rocha sedimentar orgânica, certo? Então, as rochas sedimentares, elas são classificadas em rochas sedimentares clásticas, rochas sedimentares químicas e rochas sedimentares orgânicas, certo? Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos falar agora, né? Eu vou falar agora para vocês sobre as rochas metamórficas. As rochas metamórficas. Vale lembrar que as rochas metamórficas são muito utilizadas na construção civil. Então, portanto, apresentam grande importância econômica. As rochas metamórficas, elas se formam a partir do metamorfismo de outras rochas. Metamorfismo, da transformação de uma rocha já pré-existente, pode ser magmática, pode ser sedimentar, certo? E quando essa rocha, ela sofre um processo de pressão ou temperatura muito grande, vai haver uma reorganização, né, desses minerais e, consequentemente, dá origem aí às rochas metamórficas, ok? Alguns exemplos aqui de rochas metamórficas, né, mais conhecidas como ardósia, cisto, mármore, gneiss, quartzito, certo? Essas rochas, as rochas metamórficas têm uma importância muito grande para a construção civil. No caso de vocês aí, acredito que dessas rochas aí, né, o mármore, que é empregado aí em larga escala na construção civil, deve ser a mais conhecida entre vocês, certo? Então, pessoal, vocês viram aí que uma rocha pode se transformar em um outro tipo de rocha.
uma determinada rocha pode sofrer um determinado processo e se transformar em outro tipo de rocha. Essas transformações são chamadas de o ciclo das rochas. Então, como vocês estão vendo aí no esquema, as rochas ígneas, por exemplo, que são as rochas magmáticas, quando sofrem o processo de intemperismo, o que é o processo de intemperismo que a gente vai ver logo a seguir, né? Processo de intemperismo químico, físico ou biológico, né? Quando essas rochas sofrem esse processo, ou o processo de sedimentação, essas rochas vai ocorrendo o quê? Primeiramente o intemperismo, que é o desgaste, eu falei anteriormente, o transporte e consequentemente a sedimentação. O desgaste da rocha pelo intemperismo, o transporte e consequente a sedimentação, dando origem às rochas sedimentares, certo? Essas rochas ígneas ainda, quando sofre o processo de metamorfismo, ela se transforma em uma rocha metamórfica. Elas se transformam em rochas metamórficas. As rochas metamórficas, por sua vez, quando sofre o processo de fusão, dão origem a rochas ígneas. E quando sofre com o processo de intemperismo, sedimentação e transporte, dão origem a rochas sedimentares. No caso das rochas sedimentares, né, quando essas rochas sofrem um processo de metamorfismo, certo? Elas se transformam em rochas metamórficas. Essa mudança, né, essas transformações que as rochas, né, sofrem, como eu já falei, são chamados de ciclo das rochas, certo? Então, pessoal, entrando aqui em mais um conteúdo desse material do caderno 2, né, do volume 2 do Sistema Farias Brito, né? Agora vou falar sobre os agentes externos ou agentes exógenos do relevo. São aqueles agentes que atuam na superfície terrestre, certo? São aqueles agentes que atuam na superfície terrestre, modificando o relevo, transformando, lapidando a superfície terrestre, certo? Então, começando como foi falado no ciclo das rochas, e eu disse que ia explicar agora, o intemperismo ele pode ser físico, certo? E aí vocês associam o intemperismo físico à mudança de temperatura, né? No caso aí, mudança do estado da água, né? Mais quente, mais frio, né? As rochas vão se contraindo, né? Se as rochas, quando colocadas aí sobre uma variação de temperatura, ela se expande e se contrai, e essa expansão e contração vai danificando a rocha e provocando aí o intemperismo, certo? A decomposição da rocha. O intemperismo químico está relacionado, como eu já expliquei, quando eu falei das rochas sedimentares químicas, à infiltração da água na rocha. Existe um ditado que diz, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Na verdade, não é a questão do bater, é a questão do infiltrar na rocha. Essa água, quando infiltra na rocha, né, libera processos químicos que provocam aí, né, a decomposição, o desgaste dessas rochas. E o biológico está relacionado à atuação dos animais e vegetais, ok? As raízes das plantas, quando infiltram em uma fenda de uma rocha, né, essa raiz vai forçando essa fenda e vai, né, provocando aí esse processo de intemperismo biológico. Assim como outros animais que, né, escavam o solo e permitem e facilitam a infiltração da água e, consequentemente, esse processo de intemperismo, ok? Agora falando sobre os tipos de erosões dos agentes exógenos. Temos aí, no caso aí, ó, o primeiro aí, erosão eólica.
A erosão eólica é a erosão provocada pela força dos ventos, erosão eólica. Algumas formações, por exemplo, né, dunas, é um exemplo aí de formações, né, de origem da erosão eólica, ok? As dunas é um exemplo aí, certo? De um processo relacionado à erosão eólica. A erosão marinha é o processo aí de erosão provocado pela força dos mares, das ondas dos mares, né, que geralmente se chocam, em muitos lugares se chocam contra as formações rochosas, provocando essa erosão. Um exemplo aí de formação provocada pela erosão marinha são as falésias, ok? Erosão fluvial. A erosão fluvial é aquela provocada pelos rios. Cuidado para não confundir fluvial, né, com F, rios. Pluvial com P, né, chuvas. Então, um exemplo aí da erosão, da atuação da erosão provocada pelos rios, erosão fluvial, é a formação de cânions, ok? Um famoso cânion, né, provocado aí pela erosão do Rio Colorado é o Grand Canyon, que fica nos Estados Unidos. Temos cânions aqui no território brasileiro também, como o cânion do São Francisco aqui, né, de certa forma próximo ao nosso estado aqui, o Piauí, ok? A erosão pluvial, como eu já falei, é provocada pelas chuvas, certo? Erosão pluvial provocada pelas chuvas, né? Essa erosão ela é mais intensa em lugares e climas úmidos, onde ocorre uma maior quantidade de chuvas, certo? Erosão glacial, a erosão glacial provocada pelo derretimento das geleiras, ok, pessoal? A erosão glacial provocada pelo derretimento das geleiras. E por último, a força antrópica. A força antrópica está relacionada à atuação dos seres humanos, também chamada de erosão antrópica. Erosão provocada pelos seres humanos, certo? Estão aí, pessoal, os agentes externos do relevo, né, o intemperismo, que se divide em intemperismo físico, químico e biológico, certo? A erosão eólica, ventos, a erosão marinha, mares, né? A erosão fluvial, rios, a erosão pluvial, chuvas, a erosão glacial, geleiras e a ação dos seres humanos, né? Força antrópica ou erosão antrópica. Certo, pessoal? Mais uma aula aí do professor Valdeir para vocês. Fiquem com Deus, muita paz no coração, muita força e saúde. Valeu!